O meu objetivo com esse trabalho não é que você venha fazer parte da minha denominação, porque eu já te adianto, eu não tenho nenhuma. O meu objetivo não é números, cifras, valores. Não estou interessado no seu dinheiro. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um pedido a você que me assiste. Eu gostaria que você passasse o conteúdo desse material adiante. Eu conto com a sua ajuda para a divulgação desse trabalho, desde que não seja cobrado um só centavo por isso. Pois da mesma forma que você recebeu esse DVD gratuitamente, passe adiante o conteúdo dele gratuitamente. Dada essa parte de apresentação, vamos ao objetivo, que é tratar um pouco a respeito de quem ele é, o Senhor Deus. Vamos tentar fazer um pouquinho do que nos é proposto no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou ouro. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Vamos tratar um pouquinho a respeito da grandiosidade do Senhor Deus. Você tem ideia da grandiosidade do Senhor Deus? A palavra dele, revelada na Escritura, lá no livro de Isaías, nos dá uma ideia do quão grande ele é. Lá diz que ele é um grande Deus, que ele mede o céu a palmos. A pergunta agora é, qual o tamanho dos céus? Só a nível de ideia, o universo como nós o conhecemos tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, de uma ponta até a outra. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Vamos parar e pensar um pouquinho a respeito. 93 bilhões multiplicado por 9,5 trilhões de quilômetros, esse negócio desse tamanho, é o que Isaías disse que o Senhor Deus mede a palmos. E o que me impressiona é que tem pessoas que têm a ousadia de chegar para esse Deus, que mede 93 bilhões por 9,5 trilhões de quilômetros a palmos, e dizer, eu decreto, eu determino. Eles não têm noção de com quem eles estão falando. Visto que muitos cristãos não sabem bem como se posicionar diante de certos questionamentos científicos, a partir de agora nós iremos tratar de temas em áreas em que os cristãos têm maior dificuldade em responder. Nós vamos abordar em áreas diferentes os principais aspectos e as principais evidências científicas que comprovam esses fatos. A primeira pergunta a ser respondida é: como saber se algo é um fato que ocorreu ou é apenas um mito e foi inventado? Existe uma metodologia composta de 3 questões para se avaliar isso. A primeira está relacionada com a veracidade histórica, a segunda com a veracidade científica e a terceira com uma descrição apropriada. São 3 áreas que são avaliadas para se saber se um certo relato ou uma certa narrativa é de fato verdadeira ou não. Só a título de esclarecimento, como se estabelece uma veracidade histórica? Primeiro precisamos saber se houve testemunhas oculares, pessoas que presenciaram o evento. Ou caso tenha acontecido em um passado muito remoto, foi presenciado por pessoas. Como essa informação foi guardada? Como ela chegou até nós? Que tipo de registro histórico é esse? E se o fato em questão é uma narrativa, haveria documentos históricos comprovando esses fatos? De que forma isso chegou até nós? E a segunda parte é a parte de evidências, ou seja, como comprovar o fato em questão dentro da arqueologia, da paleontologia, da geologia e outras áreas afins. E esse procedimento é o que basicamente todo historiador usa. É assim que algo é estabelecido como verdade. Por exemplo, muitos cristãos têm dificuldade em estabelecer fatos e provas relacionadas ao Gênesis, desde a criação até o dilúvio. E nós vamos tratar disso também mais para frente. Dentro da questão histórica, como podemos identificar se algo é verdadeiro ou um mito? Nós temos a questão da observação objetiva, ou, em outras palavras, aquilo que está sendo tratado ou narrado. É possível termos uma visão disso? De chegarmos e tocarmos em algo ou encontrarmos alguma coisa palpável em relação a isso? Vamos tomar, por exemplo, o dilúvio. Quando existe uma grande inundação, ela deixa marcas. Então nós podemos chegar e notar numa parede, numa rocha ou onde quer que seja que a água passou por ali, porque ficaram as marcas da inundação. Isso é chamado de observação objetiva, porque é algo que eu consigo ver, detectar, tocar, eu não tenho que interpretar.
E também na área da ciência, propostas que sejam verificáveis. Não pode ser hipótese nem teorias. Nada de achismo. Ah, eu acho que foi assim. Não, isso não adianta. Nós estamos tratando com fatos. Fatos que sejam tratáveis. Na área da geociência, na área da biologia, na parte de ciências naturais como astronomia, física, química e coisas desse jeito. Por meio disso, existe a possibilidade de estabelecermos uma narrativa e um fato, através das evidências que esse determinado fato deixou. E por último, a terceira parte está relacionada com uma descrição apropriada, parte onde ao se examinar um relato se gasta um pouco mais de tempo. Esse relato é preciso, não existem contradições dentro dele, é bem estruturado, detalhista, explicativo. E dentro de uma descrição apropriada, ela é objetiva, clara, e com base nessas questões, se avalia se ela é verdadeira, se ela for específica, objetiva, se ela é comparável e se é verificável. Ou seja, se eu tenho condições de pegar os elementos que estão sendo tratados nessa descrição e avaliá-los. Vamos tomar, por exemplo, a Bíblia e fazer um exercício de análise em cima disso. Primeiro, tratando da veracidade histórica. Como comprovar a veracidade histórica de um livro como a Bíblia? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1 até o verso 4, nós encontramos o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Perceba os detalhes. Lucas trabalhou com pessoas que tinham sido testemunhas oculares, que estavam presentes, e mesmo assim ele investigou todas as coisas. Se tudo aquilo que foi dito a ele é verdadeiro, compara o que uma testemunha diz com o que outra testemunha falou, e ele escreve o seu relato de forma ordenada, de forma bem estruturada, organizada. Colocou a vida inteira de uma pessoa, tudo que uma pessoa fez de importante, de relevante, em um pequeno livro de 24 capítulos. Foi muito preciso e objetivo. Não existe discrepância interna. O relato é preciso, vai de ponta a ponta. Então esse é um exemplo da metodologia científica aplicada na Bíblia. Vamos seguir nessa mesma metodologia científica e aplicar no mesmo livro de Lucas, no capítulo 3, verso 1 e 2. Ele nos diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Albeline, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas nos dá a descrição exata de que ano isso aconteceu. Ele detalha quem estava governando o que e aonde. Ele nos dá um referencial histórico. Ele trata de nomes de pessoas, locais e datas. E esses nomes citados são velhos conhecidos da história. Herodes, rei da Judéia, Tibério César, governador romano, Pôncio Pilatos, quinto governador romano em atividade na Judéia. Todas essas informações não são informações apenas da Bíblia, são informações comprovadas pela arqueologia. Nós sabemos dessas pessoas, os nomes são os mesmos. O que nos foi informado por Lucas é exatamente o mesmo informado nos documentos encontrados pela arqueologia. E o que a ciência tem comprovado é que a Bíblia trata dessas questões históricas de forma bem clara, específica, reta e direta. Até agora nós tratamos da veracidade bíblica dentro da questão histórica. Vamos tratar agora da veracidade bíblica científica. A Bíblia é um livro cientificamente confiável? Historicamente nós já vimos que ela é. E cientificamente? Dentro da veracidade científica, eu vou dar aqui algumas citações de afirmações científicas que a Bíblia nos dá. Mas isso é só a título de esclarecimento, como forma de exemplo. Eu não vou me aprofundar muito porque a gente ainda tem bastante assunto para discorrer ainda nesse trabalho. Jó capítulo 26, verso 7 diz o seguinte: o Senhor Deus estende o norte sobre o vazio e faz com que a terra paire sobre o nada. A terra paira sobre o nada? Claro que sim, a terra flutua no espaço. O Senhor Deus estende o norte sobre o vazio. Em 2002, cientistas da área da cosmologia e astrofísica descobriram que no nosso norte sideral, lá no espaço, existe um vazio, um buraco de 1.300.000 anos-luz, que não tem absolutamente nada lá dentro, nem uma única estrelinha. Uma afirmação científica perfeitamente correta feita por Jó. Já o capítulo 28, verso 25, diz que o Senhor Deus regulou o peso do vento. Em 1643, o peso do ar foi descoberto por Torricelli e posteriormente estudado mais a fundo por Galileu Galilei.
O capítulo 28, verso 26, diz que o Senhor Deus determinou leis para a chuva. Hoje nós estamos estudando, aprendendo isso na área das ciências atmosféricas. Por isso que a previsão do tempo está começando a acertar um pouquinho mais. Diz também que ele determinou um caminho para o relâmpago. Se isso não estivesse correto, para-raio não funcionava. O livro de Levítico diz que a vida da carne está no sangue. Descoberta científica de William Harvey em 1615, o transporte de oxigênio através do sangue. Isso sem mencionar os glóbulos vermelhos, as hemácias, sistemas de defesa, os anticorpos, glóbulos brancos, os leucócitos, a coagulação, as plaquetas e tudo isso do jeitinho que a Bíblia diz. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem. Isso hoje é chamado de física de partículas, e é exatamente assim, o visível é feito de coisas invisíveis. Por exemplo, o seu corpo, visível, é feito de coisas invisíveis, e dentre elas, células, quarks, prótons, nêutrons, elétrons e por aí vai. As pessoas têm o péssimo hábito de depositar sua confiança naquilo que elas acham que sabem, mas nem tudo que parece óbvio está correto. Por exemplo, digamos que nós estivéssemos conversando agora num dia ensolarado, e eu te perguntasse, o sol está brilhando lá fora agora? O que você responderia? Provavelmente responderia que sim. Agora a resposta científica. Não sabemos. Você pode dizer, mas como? Eu estou vendo ele brilhando lá no céu. Mesmo assim, continua sendo uma resposta errada. Tudo que nós sabemos é que ele estava brilhando há 8 minutos e 20 segundos atrás, que foi o tempo que demorou para a luz sair de lá e chegar aqui. Vai que ele explodiu. Daqui a 8 minutos e 20 segundos nós vamos ficar sabendo. Se nós estivéssemos frente a frente agora, e eu lhe perguntasse, você está me vendo? Você certamente responderia que sim. Mas a resposta correta seria não. Você não está me vendo. O que você está vendo são os fótons de luz que estão por aí interagindo com os elétrons da minha superfície e que estão voltando para os teus olhos. Mas você não sabe se eu existo ou não. Você está acreditando nessa luz que está chegando nos teus olhos. Só isso. E não adianta querer contestar porque isso é física. É assim que a coisa funciona. Agora sim nós vamos entrar no objetivo principal do vídeo, que é justamente tratar das questões científicas. A área onde muitos cristãos não sabem bem como se posicionar diante de certos questionamentos científicos. Então vejamos o que a ciência séria tem a nos dizer em vários aspectos de diferentes áreas. De um lado nós temos a Bíblia, que nos informa que nós fomos criados pelo Senhor Deus. E de outro nós temos a teoria da evolução, que diz que nós viemos à existência a partir de incontáveis mutações ao longo do tempo. Muitas pessoas têm a tendência de dizer que os seres humanos evoluíram dos macacos, mas isso é um pensamento errado. Só a título de esclarecimento, a teoria da evolução proposta por Darwin não diz que seres humanos evoluiriam dos macacos. A teoria diz que seres humanos, chimpanzés, gorilas e talvez orangotangos teriam evoluído de um ancestral em comum. Não que o homem evoluiu do macaco. Pegue o postulado básico da teoria da evolução. Ela está baseada em 7 pressuposições, e para variar, nenhuma delas é testável em laboratório. Para validar uma teoria, é preciso ter, no mínimo, uma evidência que seja testável em laboratório, o que não é o caso da teoria da evolução, que é muito mal estruturada, por sinal. Por isso, o próprio nome já diz, é teoria da evolução, não é lei da evolução. Teoria provada deixa de ser teoria e vira lei. É impossível que seres humanos evoluíssem de macacos porque a codificação genética é totalmente diferente. Vamos dar um exemplo bem rápido, bem prático e bem específico. Você tem aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, seja lá onde for, um programa chamado Microsoft Word. E você precisa desesperadamente de outro que você não tem, chamado Adobe Photoshop, para editar suas fotos e postar no Facebook. Como resolver isso? Pegue um vírus e espere até que esse vírus detone o seu Microsoft Word e vire um Adobe Photoshop. Talvez você que trabalhe ou ao menos conheça um pouco de codificação de sistema vai dizer isso é impossível, isso não acontece. E é claro que não, eu concordo, porque nós estamos tratando com informação codificada. Da mesma forma que nós temos no DNA. DNA é basicamente informação genética codificada. Essa história de que peixes teriam evoluído em anfíbios ou em aves, ou seja lá o que for, não existe, isso é impossível. Igual a ideia proposta por alguns cientistas de que peixes teriam evoluído em aves e que as escamas dos peixes evoluíram em penas. Da pena é de uma teoria dessa. Teria que alterar toda a estrutura genética. Isso não acontece.
Não existem leis da natureza e muito menos processos naturais capazes de alterar informação genética codificada. Isso não faz sentido nem na área da genética, nem para quem tem o mínimo de sanidade mental. Vida foi criada, pronta, complexa e funcional. Eu acho que esse pessoal assistiu ou tem jogado demais Pokémon e tem tirado essas ideias de lá. O que a ciência tem apresentado em termos de evolução humana? Porque tudo que tem se trazido não tem se encaixado. Um dos fósseis de hominídeos mais famosos é o fóssil da Lucy, uma Australopithecus afarense. Aqui nós temos o esqueleto que está exposto no Museu de História Natural de Nova York. Aqui ao lado nós temos o crânio da Lucy e ao lado um crânio de um chimpanzé. Os dois são idênticos, não só na aparência, mas no material genético. E isso já foi provado através de uma publicação científica no jornal American Anthropology, volume 60 de 1983, uma das revistas científicas mais conceituadas no mundo. E nela já foi provado que a Lucy não é antepassada do ser humano, e sim uma espécie extinta de chimpanzé. Mesmo assim, continua no Museu de História Natural de Nova York sendo ensinado como um antepassado do ser humano. E não somente ela, como todos os neandertais. O Dr. René von Zitter, que foi um dos principais pesquisadores de neandertais, foi citado na revista Nature, de 25 de agosto de 2004, onde ele confessou ter cometido fraudes, uma delas referente à datação com carbono 14 de um crânio de um neandertal que ficou conhecido como o crânio de Paderborn, datado com 27 milhões de anos. Ele confessou ter pego esse crânio da tumba de uma pessoa que morreu em 1750. Em outras palavras, os neandertais estavam caminhando na Europa há menos de 250 anos atrás. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco da questão das datações, mas para não desviar do foco. Outra coisa interessante que aparece nessa mesma publicação da Nature é o comentário do Dr. Chris Stinger, um dos maiores especialistas em neandertais. Ele deu a seguinte declaração: o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que os neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. A evidência mostra que tudo aquilo que foi e vem sendo ensinado nas escolas e tomado por verdade tem que ser reescrito. E baseado em tudo isso que a ciência vem mostrando, a pergunta que fica é: quantas vezes terá que ser reescrito? Somente a título de conhecimento, vamos tratar um pouco a respeito dos métodos de datação e do registro fóssil. Os métodos de datação que têm sido utilizados estão baseados em pressuposições questionáveis, em escalas parciais. As idades medidas são relativas e não absolutas. A própria datação feita pelo carbono 14 aponta para uma formação do registro fóssil recente e simultânea. As duas propostas básicas que os evolucionistas tomam como base, tanto para a datação quanto para a evolução da vida, as duas são duas fraudes. E isso é fácil de evidenciar usando a própria metodologia deles. Mesmo assim, são as bases do raciocínio evolucionista. Quando eles pegam alguma coisa para datar, por exemplo, uma rocha, eles medem a quantidade de elemento químico que não se desintegrou dentro da rocha. Por exemplo, se mede as proporções de urânio e chumbo. Pega-se essa quantidade e determinam através de um modelo que é totalmente questionável que quantidade X equivale a 100 milhões de anos. Se as proporções são diferentes, se há mais chumbo do que urânio, seria um pouco mais antigo, porque o urânio vai se deteriorando e virando chumbo. Chumbo é o resultado da desintegração do urânio. Quanto mais chumbo tiver, mais antigo é. O problema é o tempo que eles estipulam para que essa deterioração ocorra. Mas como a teoria da evolução precisa de bilhões de anos, então está aí os bilhões de anos. Outro método muito utilizado é o método do carbono 14. A formação do isótopo de carbono a partir do nitrogênio tem a decomposição, o decaimento do carbono em nitrogênio de novo. E eles calculam a idade de alguma coisa a partir da meia-vida do carbono 14. Por exemplo, imagine pegar 500 gramas de carbono 14 e armazenar dentro de algum recipiente. Teoricamente, segundo eles, se nós esperarmos 5.730 anos, lá dentro vai restar apenas a metade da quantidade inicial de carbono 14. O restante teria se transformado em nitrogênio. Se esperarmos mais 5.730 anos, a outra metade iria se desintegrar também. Esse é o conceito do que eles chamam de meia-vida. É o tempo que um elemento químico leva para atingir a metade da sua massa. Então, o que acontece? Na nossa atmosfera tem nitrogênio. A radiação do Sol penetra na atmosfera, passa pelo campo magnético da Terra, bate na molécula de nitrogênio, quebra a molécula de N2, um dos nitrogênios é bombardeado e se transforma no carbono 14.
O carbono 14, uma vez na nossa atmosfera, em contato com um átomo de oxigênio, forma a molécula de CO2. Esse CO2 pode ser absorvido por uma planta, se torna parte da planta por meio do processo de fotossíntese, ou por um animal ao respirar ou quando bebe água ingere carbono 14 junto. Então o animal, quando vivo, tem carbono 14 circulando dentro dele. Quando o animal morre, já não tem mais carbono 14 entrando. E o problema com essa datação é justamente esse. É preciso determinar exatamente quanto de carbono 14 tinha no animal no momento em que ele morreu. Pergunta: como determinar isso? Resposta: é absolutamente impossível determinar isso. É possível dizer quanto de carbono 14 ele tem no momento em que foi achado, mas quanto ele tinha no momento em que morreu é impossível de saber. Aí o que se faz para resolver? Se coloca um número aleatório e, através de algumas continhas, levando em conta a suposição inicial, eles dizem que alguma coisa tem bilhões de anos. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso porque eles não noticiam, eles não falam a respeito das divergências e dos problemas que há com as teorias que eles impõem como verdade. Em contrapartida, nós temos outra situação que é a seguinte. Se pegarmos, por exemplo, uma rocha, o urânio dentro do zircão se converte em chumbo, e com isso ele libera um núcleo de hélio. Esse hélio escapa das rochas e entra na atmosfera. Sabendo quanto se tem de hélio que foi produzido nesse decaimento do urânio nas rochas, e medindo a quantidade de hélio na atmosfera, é possível estimar quantas conversões de urânio para chumbo houve. E o que a gente observa na atmosfera terrestre é que se tem 5 partes por trilhão de hélio. Se utilizarmos isso no mesmo modelo que eles usam para calcular a idade da Terra em 4,5 bilhões de anos, utilizando o hélio, é possível obter uma medição muito mais precisa, e nós chegamos numa idade máxima de 6.000 anos. A mesma metodologia que diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, prova que a Terra tem no máximo estourando os 6.000 anos. E esse é um paradoxo que os geólogos não conseguem explicar, porque para uma Terra com 4,5 bilhões de anos, falta muito hélio na atmosfera. Pergunta: para onde foi todo esse hélio? Eles não sabem explicar. Na verdade, não tem como explicar, porque a mentira não se sustenta por muito tempo. Mas vamos deixar isso de lado e vamos tratar um pouco do registro fóssil. Primeiramente, o registro fóssil não é nem de longe uma evidência da evolução. Muito pelo contrário, é uma prova de que nunca houve evolução. Seres humanos sempre foram seres humanos e chimpanzés sempre foram chimpanzés. Dentro do registro fóssil, nós não encontramos os chamados elos de transição, ou seja, não existe uma sequência que mostre como peixes supostamente teriam evoluído em anfíbios, e nem como anfíbios teriam supostamente evoluído em répteis. O próprio Darwin disse no seu livro que esse era o maior problema com a sua teoria. Na época acreditava-se que era porque a quantidade de fósseis era muito pequena, então se tinha pouco material para análise. Hoje nós temos milhões de fósseis que foram encontrados. No entanto, as ideias originais de Darwin, desses supostos elos de transição, continuam faltando. O registro fóssil não favorece a teoria da evolução. Pelo contrário, o registro fóssil é uma grande evidência para comprovar a criação, porque ele nos prova que seres humanos sempre foram seres humanos, anfíbios sempre foram anfíbios e répteis sempre foram répteis. Quando você estuda o registro fóssil, você encontra peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves e os demais organismos vivos da mesma forma como se tem hoje. Não encontra o elo de transição e nenhuma evidência que aponte para isso. O registro fóssil nos mostra uma capacidade de variação das formas de vida, uma capacidade inclusive limitada. Tanto é que nós temos registros de inúmeros fósseis de diferentes formas de vida que estão extintas hoje e que não evoluíram para nada, simplesmente sucumbiram, desapareceram da face da Terra. Mais uma vez mostrando que a capacidade de adaptação e variação chegou no seu limite. Não tinha mais como adaptar, não tinha mais como variar, extinção, e não evolução. E só a título de esclarecimento, vamos definir o que seria variação. Ser humano produz o quê? Ser humano. Pode produzir ser humano mais alto? Pode. Pode produzir ser humano mais baixo? Pode. Pode produzir ser humano mais gordo? Pode. Mais magro? Pode. Pode produzir ser humano de cor de pele diferente? Negro, branco, loiro, ruivo? Pode. Isso caracteriza variação e não evolução. Mesmo com pequenas variações, todos continuam sendo seres humanos. Um dos casos mais recentes que saiu por aí foi matéria do Fantástico, inclusive saiu na revista Veja, no G1, é que os chimpanzés agora são nossos irmãos. Como é que eles chegaram a essa conclusão?
Foram analisados 97 genes do tipo beta-globine, analisaram o material genético do ser humano e desse tipo de chimpanzé, e chegaram à conclusão de que a semelhança é de 99,4%, portanto a diferença é de apenas 0,6%. Realmente essa é uma diferença muito pequena. Só que nós temos um pequeno probleminha com essa proposta. Nós temos cerca de 30 a 40 mil genes para serem comparados. Quantos foram comparados? 97. Vamos aceitar o que a maioria dos geneticistas tem proposto, que a maior parte do material genético é duplicado. E vamos fazer algumas continhas. Vamos ser bonzinhos ainda e pegar o menor número, para ver se a discrepância com essa proposta fica menor. Vamos pegar 30 mil, que é o número de genes que nós temos, e dividir pela metade, supondo que todos sejam duplicados, o que não é o caso, mas tudo bem. Ainda nos resta 15 mil genes. Destes 15 mil, eles compararam 97. Isso representa 0,65% do total, ou seja, apenas 0,65% de todo o material genético foi comparado. Vamos fazer uma regrinha de 3. Se 0,65% de todo o material genético comparado já há uma diferença de 0,6%, quando nós compararmos 100% de todo o material genético, a diferença seria de 92,3%. O que tem de parecido nisso? Deve ser o branco dos olhos. O elefante, em termos de números, tem a mesma quantidade de genes que o ser humano. Isso significa que os seres humanos vieram dos elefantes? Observe a forma como a coisa nos é apresentada. Como eles manipulam de forma sutil para nos conduzir em uma determinada direção em favor do que eles querem. Por isso é importante analisarmos as evidências. Não comprem a ideia pronta. Olhem, pesquisem. Vamos fazer uma proposta bem simples, mas equivalente a essa em termos de probabilidade e estatística. Veja bem, você sai de casa, não tem bolo de chocolate. Você chega em casa, tem um bolo de chocolate em cima da mesa. Isso você sabe que não é milagre. Alguma coisa aconteceu para o bolo de chocolate aparecer. Vamos desenvolver duas teorias, duas propostas para tentar explicar isso. A primeira delas é que alguém que sabe como fazer bolo de chocolate foi na despensa, pegou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, colocou tudo num recipiente, levou ao forno por um determinado tempo e eis aí o bolo de chocolate. A teoria número 2 é que tinha um caminhão de supermercado fazendo entregas passando por perto da sua casa. Quando ele estava passando quase na frente da sua casa, um menino atravessou correndo na frente do caminhão. O motorista pisou no freio, perdeu o controle e capotou. Lá atrás no caminhão tinha sacos de farinha, sacos de açúcar, caixa de ovos, leite, latas de Nescau, fermento e tudo o que você quiser. Os sacos de farinha, de açúcar e tudo mais se romperam. Tinha um cantil pendurado lá, o cantil deu uma pancada, abriu, porque o caminhão estava capotando, e misturou toda essa bagunça aí. O caminhão parou de capotar e pegou fogo. Acionaram o corpo de bombeiros, apagaram o fogo e o resultado foi um bolo de chocolate. Essa é a teoria número 2. A primeira teoria diz que alguém fez o bolo de chocolate. A outra teoria diz que o bolo apareceu por meio de processos naturais e espontâneos. Eu tenho certeza que ninguém tem problema em acreditar na primeira, mas todo mundo acha engraçado a segunda. E fala isso é impossível, isso não acontece. Eu concordo. O problema é que para fazer um bolo de chocolate você usa apenas 12 elementos, no máximo. Uma célula você precisaria de 2 milhões. O bolo, composto de 12 elementos, ninguém acredita que aparece por meio de processos naturais e espontâneos. A célula, que é composta de 2 milhões, eles acreditam. Que tipo de raciocínio é esse? Ninguém que tem um mínimo de sanidade mental pode acreditar numa proposta dessa. Outra coisa interessante é a criação da mulher lá em Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão. Isso é a descrição de um procedimento cirúrgico. O nome disso é anestesia geral. O Senhor retira uma das costelas, preenche o lugar com carne e dessa costela que ele havia tirado, ele faz uma mulher e traz a Adão. Isso não faz muito sentido para a maioria das pessoas. Por que a costela? Isso ficou fácil de ser compreendido nesses últimos anos, porque foi descoberto que as costelas possuem algo chamado medula óssea. E dentro dessa medula óssea é encontrada uma grande quantidade do que nós conhecemos hoje por célula-tronco. A célula-tronco é justamente aquilo que é necessário para poder clonar uma pessoa, um órgão, uma cartilagem ou o que quer que seja. O que faz do relato bíblico ser preciso cientificamente.
Não existe nenhuma discrepância com a narrativa nessa parte da criação. Outra coisa interessante é o seguinte: a Bíblia diz que Adão deu o nome de Eva à sua mulher porque ela seria a mãe de toda a humanidade. A doutora Rebecca Lican fez um trabalho fascinante na área do DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é uma parte da informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pela mulher, apenas pela parte feminina. Ou seja, você que está me assistindo, nós temos o DNA mitocondrial da nossa mãe. Nós não carregamos nada do nosso pai nessa área. Agora, se pegarmos o meu DNA mitocondrial, o seu DNA mitocondrial e de todas as outras pessoas, todos são iguais. Isso significa que uma antepassada sua foi a mesma antepassada minha, que é a mesma antepassada de todas as pessoas que já passaram pela face dessa terra. Ela colheu amostras de DNA de 147 pessoas espalhadas pelo mundo todo, todos sem ligação nenhuma entre si. Aborígenes da Austrália, pigmeus da África, gente da Sibéria, gente do Oriente Médio, 147 pessoas espalhadas pelo mundo todo. E essas 147 pessoas tinham o mesmo DNA mitocondrial. Isso prova que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Tem implicação religiosa? Não. Um estudo científico, mas passou a ter devido à conotação e ao nome que foi dado. O estudo ficou conhecido como Eva mitocondrial. O estudo completo foi publicado na revista Nature, volume 325, de 1º de janeiro de 1987. Doutora Rebecca Lican, página 31 a 36. Uma publicação científica que comprova a origem do ser humano. Um resumo da publicação pode ser achada facilmente na Wikipédia. E somente a título de esclarecimento, dentro desse conceito, como explicar as diferentes etnias, os negros, os asiáticos, os europeus e tudo mais. Existem vários estudos que têm mostrado que a quantidade de material genético guardado nos nossos DNAs é muito grande. Porém, nem tudo que está lá está ativo. As informações estão lá, só não estão ativas, mas estão presentes. E a capacidade de variação? Veja bem, variação, não evolução. Do primeiro casal, obviamente, foi muito maior do que a capacidade de variação que nós temos hoje. A ciência chama isso de reserva genética. A reserva genética é encontrada em todas as formas de vida. Todos os seres humanos dentro de si têm essa capacidade de variação, que é limitada e não ilimitada. Vamos dar um exemplo bem simples, reto e direto. Vamos pegar, por exemplo, a cor da pele, que é uma parte mais fácil. Em 2015, um casal de etnia negra, os dois tiveram reserva genética suficiente para dar à luz a uma menina completamente loira. Foi feito exame de DNA por parte do pai para ter certeza que realmente era dele e deu positivo. Ela tem o DNA dos dois, tanto do pai quanto da mãe. Embora sejam negros, ainda tiveram reserva genética suficiente para produzir uma filha completamente loira. E esse caso não é único. Embora seja raro nos dias de hoje, ainda há diversos casos documentados por aí. O Dr. Lawrence Lewis e o Dr. Zig Fishware fizeram um estudo completo sobre essa mulher que tinha o DNA mitocondrial perfeito e constataram que ela deve ter vivido entre 5.500 a 6.000 anos atrás. O nome do estudo, para quem quiser rastrear, é Mitochondrial If the Plot Thickens. Foi publicado no Trend Collagen Evolution, volume 12, de 11 de novembro de 1997, página 422. Outra coisa interessante sobre a criação é lá em Gênesis 1:9. Nos é dito o seguinte: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca chamou Deus terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Que se ajuntem as águas num só lugar e apareça a porção seca. Singular. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Todos os cientistas concordam entre si que no início o planeta Terra tinha um único continente, que eles deram o nome de Pangeia. E esse oceano primitivo, o nome recebido foi Pantalácia. A Bíblia é o único livro com mais de 2.000 anos que já falava sobre isso. Apareça a porção seca, singular, uma porção seca, um continente. E o ajuntamento das águas que o Senhor Deus chamou de mares é o que os cientistas chamam de Pantalácia. Só a título de esclarecimento, antes de continuarmos, é bom deixarmos uma coisa bem clara. As pessoas acham que se fizerem ciência vão perder a fé. Se você perder é porque você nunca teve. Pode partir para a área da física, da química, da biologia, para qualquer uma dessas áreas que ali vai descobrir a grande e poderosa mão do Senhor Deus.
aquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A ciência não existe para provar a Bíblia, mas a Bíblia existe para orientar a ciência. Toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entra em contradição. Outros probleminhas que na verdade não são problemas relacionados à criação é o seguinte. A Bíblia no capítulo 1 de Gênesis diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E logo no começo ele diz, haja luz, e houve luz. Você continua lendo e vê que só no dia 4 ele criou o sol, luas e estrelas. Então as pessoas pensam, luz veio antes dos corpos celestes? Veio. Está cientificamente correto. É assim que a coisa funciona. O universo está cheio do que a ciência chama de nebulosas, de gases superaquecidos que emitem luz. Por exemplo, isso que você está vendo aqui são alguns lugarzinhos no universo que você só vê luz brilhando a partir do nada, sem depender de nenhum corpo celeste. A Bíblia está perfeitamente correta na proposta dela. Mas há 50 anos atrás, o pessoal, principalmente do ramo acadêmico, pseudocientistas, davam risada, pegavam alguns trechos da Bíblia para entrar em paradoxo e tripudiar em cima, para dizer coisas desse jeito. Ah, coisa ridícula, sem nexo. Deus primeiro faz luz, depois de 4 dias cria sol, lua e estrelas? Coisa mais sem sentido, ridículo. E eu também acho, ridículo é o que eles falaram, porque o livro está correto, continua correto. Eles é que estavam errados. Existe muita luz aí fora, sem estrela, ou qualquer outro corpo celeste por perto. Para mim, algo ridículo é acreditar em algo como o Big Bang, a grande explosão que eles dizem ter desencadeado a vida. E pior, chamar isso de teoria científica. Porque o que acontece? Vamos esmiuçar a teoria do Big Bang. Vamos tirar todos os termos científicos, todas as palavras difíceis que esses caras usam e que as pessoas nem sabem o que significa. E vamos simplificar a coisa toda. Afinal de contas, o que é o Big Bang? Bem simples e bem compreensível. No princípio, havia o nada. O nada explodiu e aqui estamos nós. É exatamente nisso que eles acreditam, sem tirar nem pôr. Isso sim para mim é ridículo. Faça essa proposta para o seu filho de 5 anos e ele vai ver que tem alguma coisa errada aí. Você pode pesquisar em livros de física ou até mesmo perguntar a um físico ou algum cientista, se tiver contato com algum, se no princípio não havia nada, o que produziu instabilidade para que a explosão acontecesse? Porque para ocorrer uma explosão, é necessário que alguma coisa gere instabilidade. O que teria gerado instabilidade para que tudo explodisse, se no princípio não havia nada? E a resposta de todos, sem exceção, é leis físicas estranhas e desconhecidas. Que tipo de resposta é essa? Cadê a evidência científica que comprova isso que vem sendo difundido em larga escala e ensinado como verdade absoluta? Pergunte que leis são essas. E ele vai dizer, não sei, leis físicas estranhas e desconhecidas. Nós ainda estamos trabalhando a respeito disso. Isso para mim é uma piada, isso sim é ridículo. Quer tirar qualquer um deles do sério? Faça a seguinte colocação, a seguinte proposta. Ô seu professor, seu doutor, seu cientista, seu seja lá o que for, eu respeito a sua posição acadêmica, o senhor é muito mais graduado do que eu, tem muito mais estudo do que eu, tem um QI muito mais elevado do que o meu, é muito mais inteligente do que eu, o senhor é muito mais culto do que eu, mas com todo respeito ao senhor e à ciência que o senhor estuda, para poder difundir isso em larga escala da forma como difundem, afirmando que isso é verdade, é necessário que, além de uma evidência científica que comprove o que não tem, é necessário que isso seja testável em laboratório, para que não reste dúvida e seja cientificamente provado. Então façamos o seguinte: eu dou para o senhor um sacão de nada, com um montão de nada dentro. Sabe um sacão, uma sacola, com um montão de nada dentro. O senhor leva esse montão de nada para o seu laboratório e faz com que alguma coisa gere instabilidade e desencadeie uma explosão no meio desse montão de nada e crie o que quer que seja. O senhor consegue fazer isso? Consegue reproduzir isso em laboratório? Se eu lhe der um sacão de nada, com um montão de nada dentro, o que o senhor faz com esse montão de nada que eu lhe der? Então o senhor me desculpe, mas essa proposta é ridícula. E é essa a realidade em que nós vivemos. Uma teoria ridícula dessas é ensinada como verdade absoluta. Só a título de esclarecimento, vamos fazer um exercício simples em cima disso. Pegue o seu relógio. A maioria das pessoas ainda usa relógio, então eu gosto de tomar isso como exemplo.
Olhe para ele e pense assim: esse relógio ele foi fruto de uma explosão dentro de uma fábrica japonesa. Você daria risada? Parece absurdo? O universo é extremamente mais complexo e dizem que foi resultado de uma explosão. E misteriosamente as pessoas acreditam. Eles inverteram a coisa toda. Agora explosão constrói coisas. Eu nunca vi explosão construir nada. Pelo contrário, eu vejo destruir. Mas os intelectuais dizem que explosão constrói, cria coisas a partir do nada. Quem sou eu para discordar? Cada um com suas convicções. Eu acho que a ideia deles em relação ao Big Bang é alguma coisa mais ou menos assim. Achou absurdo? Impossível? Então, só em termos de comparação, o ser humano é extremamente mais complexo do que esse helicóptero. E eles dizem que nós somos frutos de uma explosão, e as pessoas acreditam. Você tem ideia da complexidade do ser humano em paralelo com toda a tecnologia conhecida? A mais alta tecnologia de ponta se torna obsoleta quando comparada à complexidade do ser humano. Imagine todas as 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas que compõem o DNA. Todas elas organizadas precisamente. Sabe onde está guardada toda essa informação genética de como fazer você? Vamos pegar, por exemplo, o núcleo de uma célula sua. Ali dentro você vai ter um monte de filamentos, que são esses pequenos fiozinhos do DNA. Sabe qual é o diâmetro desses fiozinhos? 2 nanômetros. O que significa isso? Pega uma régua e ela vai estar dividida em milímetros. Pegue 1 milímetro desse e divida-o em 1000 pedacinhos. Pegue um pedacinho desse, você tem 1 micrômetro. Pega esse seu 1 micrômetro e divide de novo em mais 1000 pedacinhos. Você vai ter 1 nanômetro. E é dentro disso que está guardada toda a informação genética de como fazer você. Ali dentro tem toda a informação de onde seus olhos serem colocados, sua orelha, cor de cabelo, estrutura óssea, sistema sanguíneo, tudo. Todas aquelas 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas então, estão dentro desse fiozinho de 1 nanômetro de diâmetro. Essa complexidade não é fruto do acaso. Leis da natureza e processos naturais não produzem informação genética codificada. A ciência reconhece isso. Então a questão toda é: se toda forma de vida está baseada em informação genética codificada, só é capaz de existir vida através de informação genética codificada, a qual não surge espontaneamente? Processos naturais e leis da natureza não produzem informação genética codificada? Então, como explicar o Big Bang e a teoria da evolução? E como sustentar a afirmação evolucionista de que vida teria surgido por acaso, se informação genética codificada não é resultado de seleção natural? Não existe uma única lei da natureza ou processo natural que produza informação genética codificada. E sem informação genética codificada, não existe vida. Quer saber qual a origem da vida? Descubra qual a origem da informação genética codificada. O Senhor Deus nos deixou uma boa pista. Dentro da nossa codificação genética, dentro do próprio DNA. Vamos tratar um pouco a respeito disso. Isso aqui é a ilustração de uma fita de DNA. Ela é formada por essas duas hélices em espirais, que são conectadas por essas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço. Não é em toda informação que tem as pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço que é o seguinte: a cada 10 unidades de informação, tem uma ponte. Depois, 5 unidades de informação, tem outra ponte. Depois, 6, tem outra ponte. E depois, 5 de novo. E esse padrão se repete. Ele termina e inicia de novo, na mesma sequência. 10, 5, 6, 5. Então, guardem bem essa sequência. 10, 5,
6, 5. Vamos pegar a Bíblia e ver o nome que o Senhor Deus se apresentou a Moisés. Ele é escrito da seguinte forma: são 4 letras, 4 caracteres hebraicos, sendo eles o Yud, o Re, o Vav e o Re de novo. Essas 4 letras formam o tetragrama, o nome pelo qual o Senhor Deus se apresentou a Moisés. Deus e Senhor não é nome, é título, mas isso é outro assunto. Vamos pegar os caracteres no alfabeto hebraico. No hebraico, não existe algarismos para definir números. As letras têm valor numérico. Por exemplo, vamos trazer para o nosso alfabeto para facilitar o entendimento. É como se o A valesse 1, o B valesse 2, o C valesse 3 e assim por diante. Como no hebraico não existe algarismos para definir números, se eles quisessem fazer uma conta, por exemplo, eles fariam A mais A igual a B, ou B mais B igual a D. Então vamos pegar essa sequência numérica codificada no DNA humano e levar para o alfabeto hebraico para ver a que letras equivale essa sequência. O Yud equivale a 10, o Re equivale a 5, o Vav equivale a 6 e o Re de novo equivale a 5. O Senhor Deus deixou a sua assinatura dentro do nosso DNA. Cada ser humano da face da Terra carrega o nome sagrado dele dentro de si, como se fosse a assinatura do fabricante. É tipo aquele relógio, aquela bolsa, aquela roupa, ou seja lá o que for que você comprou no camelô. E dentro vem o selo do fabricante escrito Made in China. O Senhor Deus deixou o nome sagrado dele selado dentro de cada um de nós, sem exceção. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Que mistérios guardam as nossas células? E o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida.
os incrédulos talvez ainda não seja o suficiente. Eles podem dizer, não, isso é coincidência. Vamos então partir para o campo da probabilidade estatística, para que não fique só nas minhas palavras. Pergunte para um matemático, qual a probabilidade disso ter acontecido por acaso? É praticamente zero. É mais fácil você acertar 10 vezes seguido na Mega Sena do que isso ter acontecido por acaso. Nós somos o tempo todo doutrinados, por conta desse mundo que jaz no maligno, a esquecer e nos afastar do Criador. Para que você esqueça que um dia foi criado, que um dia Ele próprio, não outro, mas Ele próprio te planejou. Você não é fruto do acaso, não é resultado de poeira de uma explosão cósmica. Foi o Senhor Deus que te trouxe à existência, não foi nem seu pai e sua mãe. Vamos ver o que diz o Salmo 139. Salmo 139. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Oh Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Vamos dar um exemplo bem prático e científico. Você já pensou em você quando era apenas um DNA, um zigoto, um óvulo feminino fecundado? Imagina agora quando o Senhor Deus pegou todos aqueles 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas de informação que compõem o DNA e foi colocando cada uma delas, uma por uma na sequência exata da outra, para que você pudesse vir à existência da forma como você é. Você não é um erro. Não foi algo que Deus criou por acaso ou sem propósito. Quando você era apenas um DNA, Deus já tinha dado para você todas as características que Ele queria que você tivesse. Isso é obra de um Criador perfeito e não resultado de explosão cósmica ou seleção natural. Não importa o que o mundo te apresente como verdade absoluta. Nunca perca o referencial que o Senhor Deus é o seu Criador. Ou você vai arrumar toneladas e toneladas e toneladas de razões para se sentir o mais miserável nesse mundo. Lembre-se que antes mesmo deles terem se iniciado, todos os seus dias foram planejados por aquele que te criou. Você não é fruto do acaso, embora queiram que acreditemos nisso. E essa não foi a única marca que ele nos deixou.
Quando nós estudamos a natureza, em paralelo com o conhecimento que temos das Escrituras, nós temos algumas características fascinantes. Vamos parar e pensar um pouco a respeito delas. A natureza é o livro das obras das mãos do Senhor Deus. Qual característica que só o Deus da Bíblia apresenta? Ser 3 em 1. É um Deus, mas que se apresenta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos olhar para a natureza, para o livro das obras das suas mãos. Quais as características da natureza? Quando nós estudamos o tempo existe em passado, presente e futuro, 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, o espaço também tem altura, largura e profundidade. Quando nós estudamos, por exemplo, a base da matéria, que são os átomos, eles são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, você tem 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, os prótons, eles são formados de 3 quarks, 2 ups e 1 down. Novamente, 3 em 1. Quando nós estudamos os nêutrons também são formados por 3 quarks, 2 downs e 1 up. Quando nós estudamos as partículas com carga elétrica, você tem os elétrons, os homes e os downs. Quando você estuda as partículas sem carga elétrica, os neutrinos, você tem o elétron-neutrino, o down, o neutrino home e o neutrino. Quando você estuda a base da matéria, você tem sólido, líquido e gasoso. Quando você estuda a codificação genética, os códons, você encontra 3 nucleotídeos formando a base. Até mesmo quando você estuda música, você tem melodia, harmonia e ritmo. Independente da área que nós estudarmos, o 3 em 1 aparece o tempo todo. Isso é uma característica da natureza. Não foi algo que nós criamos. Não é questão de interpretação. É o que a natureza é, do jeito que ela é, pura e simplesmente. Por que será que a natureza é 3 em 1? Porque ela é o livro das obras das mãos do Senhor Deus. Outra característica fascinante que nós encontramos quando estudamos as leis da natureza é que as leis da natureza são imutáveis. Elas não sofrem nenhuma sombra de variação. Elas atuam em qualquer lugar do universo. E por que será que as leis da natureza possuem essas características? Elas são imutáveis, são absolutas, são transcendentes, são onipotentes, são onipresentes. Porque essas são características do Senhor Deus, expostas na natureza. É óbvio que a natureza teve um Criador, e nós sabemos quem foi. Uma coisa fascinante que eu vi no mundo científico foi o discurso do Dr. Calton, ganhador do Prêmio Nobel em Física de Partículas. Ele disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência superior trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter essa fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. De onde vem esse tipo de afirmação? Quem disse isso não foi um João Ninguém que nem eu, foi um Prêmio Nobel em Física. É alguém que sabe do que está falando. Um homem reconhecido pelos seus atributos acadêmicos. As pessoas têm um pensamento errado de que se fizerem ciência, vão perder a fé. Se você perder, é porque você nunca teve. Porque até para crer na teoria da evolução, é preciso de fé. No livro do Stephen Hawking, sobre a teoria do Big Bang, lá na página 78, a explicação sobre como essa explosão teria ocorrido, ele define da seguinte maneira: leis físicas estranhas e desconhecidas. Nem eles sabem explicar como isso aconteceu. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Stephen Hawking, que é o sabichão do momento, que leis são essas? Certeza que ele responderia: não sabemos. Elas ainda não foram descobertas. Aí a pergunta seria: um dia elas serão? Como de praxe, ele diria: sem dúvida. O senhor quer que eu acredite? O senhor está pedindo fé. Vamos dar um exemplo bem rápido e bem simples de leis físicas estranhas e desconhecidas. Imagine um casamento. Em determinada altura da festa, um pequeno probleminha com o vinho. O filho de uma certa senhora pede para que encham os odres de água e tragam até ele. Ele dá um jeitinho ali e manda que sirvam os convidados. Os caras olham e... opa, isso aqui era água. H2O, hidrogênio e oxigênio. Vinho tem carbono, tem nitrogênio, tem uma série de outros compostos. Como é que água se transforma em vinho?
através de leis físicas estranhas e desconhecidas, porque pelas conhecidas isso não acontece. A definição para leis físicas estranhas e desconhecidas só pode ser uma: milagre. A ciência, às vezes, quando lhes é conveniente, tem uma maneira difícil de falar as coisas, de uma forma que norteia o nosso entendimento. E nós não entendemos bem o significado do que está sendo dito. Isso é proposital, não é por acaso. Por exemplo, vamos pegar ditados populares que todo mundo conhece e já falou ou pelo menos ouviu ao longo da vida e pôr em termos científicos, para ver como norteia o entendimento. Por exemplo, se eu chegasse para você e dissesse assim: o suíno desenvolveu um movimento espiralado com seu apêndice caudal. O que significa isso? A porca torceu o rabo. Outro: o bovino adentrou o terreno alagado. O que seria isso? A vaca foi pro brejo. Ou também: pode tirar o seu equino da precipitação fluviométrica. O que seria isso? Pode tirar seu cavalo da chuva. Viu como é possível falar coisas tão simples, usando terminologias complicadas? E isso norteia o nosso entendimento. Eles podem dizer a besteira que quiserem, basta enfeitar com palavras complicadas que aí ninguém entende nada e ainda aplaude. Vamos ver mais alguns probleminhas com a teoria do Big Bang. Vamos pegar os próprios dados deles e arrumar aqui alguns paradoxos para o Sr. Hawkins resolver. Primeiro, segundo a teoria da evolução proposta por eles, a partir do Big Bang surge a vida. A partir daí, o universo começou a se auto-organizar. Ele surgiu a partir de uma explosão cósmica, saiu de uma bagunça e foi se organizando. O problema é que isso arrebenta com a segunda lei da termodinâmica, que diz que qualquer sistema deixado por conta própria caminha do organizado para o desorganizado, e não ao contrário, como propõe a teoria da evolução. Todas as coisas, sem exceção, com o passar do tempo, têm a tendência a se deteriorar. Por exemplo, você compra um tênis novo e começa a usá-lo. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com o seu tênis? Vai ficar velho? Vai se descolar? A sola vai cair? E coisas desse jeito. Por que ele faz isso? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Não é difícil entender isso. Todas as coisas com o passar do tempo têm a tendência de simplesmente se deteriorar. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. O universo hoje, ele tem uma certa organização? Tem. Daqui 200 anos, ele estará mais organizado ou menos organizado? A resposta é simples. Segundo a lei da termodinâmica, menos organizado. Vamos pensar o contrário agora. Há 1000 anos atrás, ele estaria mais organizado do que é hoje ou não? A resposta, sem dúvida, é sim. O que isso significa? Que a origem do universo teve que ser perfeita, completa, complexa e perfeitamente funcional. Qualquer outra coisa não é ciência. Como eu já disse antes, Hawkins, no seu livro, definiu o momento da criação do universo com a seguinte frase: período das leis físicas estranhas e desconhecidas. Por que ele colocou isso? A resposta é muito simples. Porque pelas leis conhecidas, o universo jamais teria vindo à existência por meio de um Big Bang. Mas como se isso não fosse o suficiente, eles dizem que o universo tem 13,5 bilhões de anos. E com base nos dados expostos por eles mesmos, nós podemos fazer a seguinte afirmação, sem medo de errar. Seria impossível ter vida no planeta Terra há 1 milhão de anos atrás, pelo seguinte fato. Dentro da ciência existem alguns fatores que são chamados de fatores limitantes. Um deles é o afastamento lunar. A Lua está se afastando da Terra, isso é um fato. Reconhecido pela ciência. O primeiro a observar esse afastamento foi Isaac Newton, em 1687. Depois de medir o afastamento tangencial da Lua, ele constatou que ela está se afastando 3 centímetros e 8 milímetros por ano. Partindo daí, nós podemos fazer o processo reverso. Então, há 1 milhão de anos atrás, a Lua estaria tão próxima da Terra que a força da Lua na crosta terrestre teria quebrado a crosta terrestre e afundado tudo no magma. Ou seja, em outras palavras, seria impossível ter vida no planeta Terra há 1 milhão de anos atrás, devido à força da Lua sobre a crosta terrestre. Checkmate, Sr. Hawkins. Mas se ainda não for o suficiente, eu arrumo mais. O evolucionismo diz que a água do planeta Terra
veio dos cometas, mas isso é impossível pelo seguinte fato. A água do planeta Terra é formada de H2O e D2O. O que seria isso? Hidrogênio tem um próton no meio e um elétron girando em volta. D2O, que seria a sigla para deutério, que é um elemento químico que compõe a água existente no planeta Terra, tem um próton, um nêutron e um elétron girando em volta. A água do planeta Terra é formada por átomos de oxigênio, de hidrogênio e de deutério. A proporção aqui da Terra é a seguinte: a cada 6.000 moléculas de H2O, uma é de D2O. No cometa, a cada 1.900 moléculas de H2O, uma é de D2O. A proporção química é totalmente diferente. Certeza que a água daqui não veio de lá. A gente está tratando aqui de coisas que o meio científico já sabe e não é de hoje. Entretanto, você já ouviu isso no History, no Discovery. Vamos pôr aqui as vestes da inocência e acreditar que eles não sabem disso. Outra pergunta interessante de se fazer é por que ateus parecem buscar refúgio nessas áreas. Uma grande responsável por isso seria a doutrinação que eles recebem desde cedo dentro das universidades. Vamos tratar um pouco agora sobre a doutrinação nas escolas e universidades. De que forma essas instituições de ensino têm doutrinado as pessoas? O que se espera, por exemplo, de uma universidade? Tem muita ou pouca religião lá dentro? Teoricamente tem pouca. Mas vamos observar melhor alguns aspectos importantes dessas grandes instituições de ensino. Por exemplo, esse é o símbolo da Faculdade de Medicina da USP. Segundo a própria faculdade, o que significa esse símbolo? A imagem central do emblema representa a deusa grega Higeia, deusa da saúde, higiene e saneamento, a qual carrega na sua mão esquerda a taça com a cura para todas as doenças. É muito óbvio, vindo de uma faculdade de medicina. É assim que se cura todas as doenças, com a taça da deusa Higeia, não é através de estudo científico. A serpente, símbolo da arte médica, se localiza ao redor do braço direito da deusa. Em cima de uma ampulheta, o galo canta a chegada do sol da manhã, a qual é uma roda do carro do deus Apolo, fundador da ciência médica. Será que isso não tem uma conotação religiosa demais, vindo de uma faculdade de medicina? Agora o brasão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A figura mitológica que aparece no logotipo da Universidade Federal do Rio de Janeiro é a deusa Minerva, filha de Júpiter, deus dos deuses na mitologia romana. Já nasceu na forma adulta, portando escudo, lança e armadura. E esse é o símbolo que eles acham que tem lógica para ser o brasão de uma faculdade de engenharia. Logomarca da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Deusa da agricultura e da fertilidade da terra, Ceres. Esse pessoal, eles dizem crer na ciência e serem, entre aspas, intolerantes à religião, mas eles parecem gostar demais de uma deusa grega. Em termos de seleção de teorias, como deveria ser uma faculdade? Um ambiente onde você discute teorias de forma plural. Se pega um monte de teorias e se conversa com os alunos. Existem várias teorias, essa teoria é boa, vamos aprender a usar ela. Existe essa outra teoria, porém vamos descartar porque a evidência aponta para alguma coisa diferente. Enfim, isso seria um assunto aberto entre professor e alunos. Isso deveria ser discutido. Entretanto, na prática, não é nem de longe isso que acontece. Hoje, dentro das universidades, existe uma seleção de teorias, onde é imposto uma mentira e essa mentira é tomada por verdade absoluta. Embora todas as evidências possam apontar para algo contrário, esta é determinada a verdade e ponto. E essa seleção de teorias é algo extremamente nocivo, danoso, para a mente dos alunos, porque mesmo que você não queira ou não perceba, essa seleção de teorias vai te conduzir numa determinada direção em favor do que eles querem, e não de encontro com a verdade. Eles impõem uma teoria como sendo verdade absoluta e não falam das divergências e dos problemas que há com aquilo que eles impõem como verdade. Tudo é feito para nos afastar da verdade contida na Escritura. Depois que você analisa todos os fatores, conhece as evidências e as divergências daquilo que eles têm nos ensinado, você fica de boca aberta. Como o diabo foi astuto em montar um sistema tão bem estruturado ao longo do tempo para nos afastar da verdade. Para encerrar, vamos tratar um pouco sobre o dilúvio de Gênesis, porque muitas pessoas acham problemas onde não tem, porque muito do que se tem dito sobre o dilúvio
apenas tem sido dito de acordo com os contos mitológicos dentro das igrejas. A maioria das pessoas acham que o dilúvio durou 40 dias, que começou com uma chuvinha torrencial que inundou o planeta todo. Vamos ver a cronologia do dilúvio. Foram 371 dias de dilúvio ao total, desde o dia em que Noé entrou na arca até o dia em que saiu, sendo 150 dias de inundação completa e 221 dias de escoamento. Segundo a Escritura, no dia 17 do mês 2 do ano 600 da vida de Noé, abriram-se as fontes do grande abismo, depois as comportas do céu, ou seja, primeiro veio água de baixo, depois água de cima. 40 dias depois fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu. 223 dias depois que o dilúvio começou, Noé começa a ver o topo das montanhas. 263 dias depois do início do dilúvio, Noé abre a janela da arca e solta um corvo. Ele espera 7 dias, o corvo não volta. Ele solta uma pomba. Ela vai e volta. 7 dias depois, ele solta de novo. Ela vai e volta com o ramo de oliveira. 284 dias já teriam se passado. 313 dias depois que o dilúvio começou, Noé remove uma parte da cobertura da arca e percebe que o solo está enxuto. Aí se iniciam os preparativos para a saída da arca. E 371 dias depois que o dilúvio começou, Noé sai da arca com sua família e os animais. Esses 371 dias podem ser divididos em 4 fases. Primeira fase, fase de ruptura. Segunda fase, fase de inundação. Terceira fase, de deriva continental. E a quarta é a fase de acomodação. Por exemplo, de onde veio toda a água do dilúvio? Gênesis 7:11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Ou seja, primeiro veio água de baixo, depois chuva de cima. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o dilúvio não se deu unicamente devido à chuva. Não é dessa forma que está escrito. Está escrito de um jeito e tem se ensinado de outro. De um modo que faz com que pareça que o relato bíblico seja tratado como história da carochinha. Então eu gostaria de tratar de uma teoria em especial que foi proposta alguns anos atrás e que até o presente momento é a mais consistente com a evidência que nós conhecemos. É chamada de teoria das hidroplacas. A proposta dela diz o seguinte: o planeta Terra possuía na sua forma original, antes do dilúvio, um lençol de água subterrâneo de aproximadamente 11 a 12 quilômetros de profundidade e mais ou menos 1 quilômetro de espessura. E os resultados disso são 2 muito interessantes. O primeiro, ele explicaria o processo de uniformidade de temperatura no planeta. A outra, a fonte da água do dilúvio. A questão da uniformidade de temperatura do planeta é muito interessante porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou numa forma original. Você não nasce com roupa. Imagina então a diferença de temperatura, o que não aconteceria. Então tem um contexto todo aí que nós podemos perceber que havia uma distribuição uniforme de calor. E o próprio registro fóssil nos mostra isso. E hoje, dentro da paleontologia, uma das áreas que o pessoal tem mais estudado é o Polo Sul. Existem florestas tropicais inteiras debaixo do gelo do Polo Sul. Esse lençol de água subterrâneo já fazia parte da criação original. E a prova disso é a questão da uniformidade da temperatura do planeta, em eras pré-diluvianas. E qual a evidência científica que comprova esse lençol de água subterrâneo? Foram perfurados 2 poços de alta profundidade, um deles na península de Kolan, na Rússia, e outro na Bavária. Esses poços foram perfurados com aproximadamente 12 quilômetros de profundidade, a fim de se descobrir o que existia no que a ciência chama de área de transição, entre o granito e o basalto. Onde fica isso e qual o elo de ligação que junta os dois? O que tem lá? Os caras eles foram muito mais fundo do que qualquer um foi antes. 12 quilômetros terra adentro. Lá no fundo, literalmente. E o que eles encontraram lá embaixo? Tanto na Rússia quanto na Bavária. Água. A 12 quilômetros de profundidade. O problema é que água aquecida com 2 vezes a salinidade que há na água do mar hoje. Pergunta: como? Como essa água salgada chegou até lá embaixo? Ao que tudo indica, essa água já havia sido criada ali, na ideia de um sistema pré-diluviano. Nós teríamos então a parte do granito, abaixo do granito as águas subterrâneas e por último o basalto.
Vamos ler Gênesis 1:6, no segundo dia da criação. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam em cima do firmamento. No segundo dia da criação, o Senhor Deus fez o firmamento para separar a água que estava lá embaixo da água que estava aqui em cima. Oceanos subterrâneos gigantes. Cientistas norte-americanos encontram evidências de uma enorme reserva de água debaixo da superfície terrestre. A reserva subterrânea de água estaria localizada em uma área conhecida como zona de transição. Acredita-se que ela teria 3 vezes mais água do que os oceanos da superfície. Cientistas já especulavam sobre a existência dessa reserva subterrânea, mas esta é a primeira prova de sua existência. A descoberta poderia explicar por que a Terra é um planeta tão habitável e rico em água líquida. Vamos tratar um pouco da fase da ruptura. O que seria isso? A ruptura seria a maneira dessa água que está nesse lençol lá embaixo chegar até a superfície. Como? Talvez o aumento da pressão. Toda essa água lá embaixo produzindo pressão teria uma rachadura na rocha. Uma vez aberta essa rachadura, para essa água chegar até a superfície, ela teria de 11 a 12 quilômetros para percorrer. Imagine 11 quilômetros de enxurrada. Como isso não chegaria na superfície? O mais próximo que nós podemos chegar com isso a nível de ideia é o seguinte. Por um lado, você tem esses 11 quilômetros de enxurrada chegando na superfície. Essa enxurrada não é de água limpinha, é lama pura, barro, água misturada com terra, areia e uma série de outros detritos. Então, a partir do momento em que surge essa rachadura no granito e começa a subir a enxurrada, a velocidade do som na rocha é de aproximadamente 5.300 metros por segundo. O que Noé presenciou naquele momento foi um terremoto a nível global e jatos de água de aproximadamente 20 quilômetros de altura subindo e pedras sendo arremessadas para cima porque era o que estava saindo junto com a água. E à medida que essa rachadura vai avançando, em termos de oceano, geraria ondas de mais ou menos 120 metros de altura. Em 2 horas e 20 minutos aproximadamente, essa rachadura já teria se completado de ponta a ponta. Ela saiu de um extremo do planeta e chegou ao outro. E a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas pensam que foi uma chuvinha que começou fraquinha, com tempo feio, e bem pelo contrário, foi rápido, quase que instantaneamente. E assim também será na volta de Cristo. Não vai ter para onde correr, não vai dar tempo, assim como não deu para aquele pessoal. E a prova de que não deu tempo é o registro fóssil. Deus deixou marcado na rocha que não deu tempo. Lembra que eu falei dos jatos de água de aproximadamente 20 km de altura? Essa água chegando lá em cima tem a tendência de pulverizar. E pelo fato de chegar em pequenas partículas, ela congela rapidamente por causa da temperatura. A essa altura, a cerca de 8 a 10 mil metros de altura, a temperatura do ar é de aproximadamente 50 graus abaixo de zero. Esse negócio chegou a 20 quilômetros de altura. A 20 quilômetros de altura, isso se transformaria em gelo em pó. Agora, o que aconteceria num sistema como esse? Essa água subindo iria produzir uma chuva torrencial sem precedentes. Imagina todo esse gelo caindo de uma vez só. Por isso foram encontrados muitos mamutes congelados na Sibéria, rinocerontes e animais desse tipo congelados ainda com comida na boca. Então, só recapitulando, a inundação se deu devido a essa pressão dessa água que estava por baixo, entre o granito e o basalto, agora totalmente liberada, produziu a maior inundação que esse planeta já viu. E ela teria tomado conta do planeta em menos de 40 dias, porque à medida que a água que está embaixo está subindo, todo esse megacontinente agora está afundando. Se tomarmos, por exemplo, as cadeias de montanhas mais altas que nós temos no planeta e traçarmos uma linha reta, longitudinalmente, ela se estabiliza a mais ou menos 2,5 km acima do nível do mar. A pergunta agora é, para onde foi toda essa água? Como a ciência explica isso? Partindo da evidência que nós temos de que no início o planeta Terra era composto de um único continente, após haver essa ruptura que desencadeou o dilúvio em si, houve a separação dos continentes para a forma que nós conhecemos hoje. Esses continentes, uma vez mais compactos, à medida que a água fosse escoando, ficaria mais alto, devido à flutuabilidade, como é o caso das ilhas. A ideia por trás dessa teoria é basicamente essa, bem simples por sinal. E só para deixar bem claro, não fui eu quem desenvolveu essa teoria.
Não fui eu que inventei ela a partir do nada. Essa teoria ela foi desenvolvida e trabalhada pelo Dr. Walter Brown. Ele desenvolveu e trabalhou em cima dela. Ele é o criador da teoria das hidroplacas. Ele não é religioso, nem acreditava na Bíblia. Ele é um cientista que trabalhava com evidências, não com religião. Ele não estava tentando provar a Bíblia, mas as evidências que ele encontrou explicam exatamente o fato que a Bíblia descreve. Quais as outras evidências encontradas que levam a isso? Nós temos, por exemplo, diversos fósseis de baleias encontrados no meio do deserto do Saara. Pergunta: como esse fóssil foi parar lá? Nós temos as marcas de erosão nas rochas no Egito. E não somente isso, mas um dilúvio nessas proporções, a nível global, teria produzido estratigrafia, camadas diferentes de terra, que é o que nós temos hoje. Se você cavar o suficiente nos fundos da sua casa, vai passar por diferentes camadas de terra. E isso não é encontrado somente na superfície. Nós encontramos isso no fundo dos oceanos, nas cadeias de montanhas, e em tudo quanto é lugar. E até mesmo o registro fóssil, como eu já falei, é uma prova irrefutável do dilúvio global de Gênesis. A quantidade de fósseis encontrados no dia de hoje é uma prova da dimensão e da proporção que isso teve. Uma equipe da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que se reuniu com o Dr. Walter Brown, eles fizeram um experimento muito interessante. Eles pegaram 2 galões de água e interligaram esses 2 galões. Num galão, eles colocaram água e no outro tipos diferentes de solo, e fez com que isso fosse exposto a um movimento parecido com o de uma balança. A ideia era simular o que teria acontecido durante o dilúvio, expondo o solo a maré alta e maré baixa, por um período de 330 dias. Essa foi a proposta. O resultado? Estratigrafia, a mesma formação de camadas que nós vemos hoje, que compõem o nosso solo, inclusive na mesma ordem. E não satisfeito, ele foi além. Ele pegou grupos diferentes de animais mortos, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, animais de tamanhos diferentes, pesos diferentes, misturados em um tanque gigante com água e lama. Produzia um processo de compressão, descompressão, compressão, descompressão. Resultado: no fundo do tanque ficaram os anfíbios, mais acima os répteis, na parte superior mamíferos e aves. Ele constatou que o posicionamento de animais dentro dessa montoeira de lama e lodo era referente à densidade do animal e não ao peso do animal. A explicação sobre como foram formados os fósseis no processo de fossilização mediante ao dilúvio. E isso é facilmente reproduzido em laboratório. Como eu já disse, todo esse trabalho que eu estou passando para vocês, não fui eu quem criou. Ele foi desenvolvido por uma equipe de cientistas que, quando começou, eles eram ateus. Eles não tinham a Bíblia como referência de nada. Eles tinham apenas evidências aí fora para estudar. Eles olharam e constataram: deve ter acontecido isso por causa disso, isso aconteceu. E foram olhando essa sequência de evidências e de acontecimentos e formaram tudo isso que eu passei aqui para vocês. Até que alguém falou: opa, peraí, isso aqui está cheirando a Bíblia. Isso aqui parece até o dilúvio de Gênesis. Aí se deu a conversão do Dr. Walter Brown. Quando ele pegou para comparar aquele negócio que ele tinha estudado, descoberto e constatado, ele viu que a ideia não era original. Já tinha um livro que falava a respeito disso. Ele apenas seguiu as evidências para ver o que tinha acontecido. Seguiu um caminho diferente, mas que levou ao mesmo lugar. Vamos tratar agora sobre a construção da arca. Vamos ver o que o texto bíblico nos fala a respeito dessa construção, porque ele nos dá muita informação, basta observar os detalhes. Gênesis capítulo 6, verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de pinche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Nessa tradução, você já tem a conversão das medidas de côvados para metros. Em outras versões, nós encontramos as medidas da arca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Então, para entendermos melhor, essa é uma réplica do que teria sido a arca.
É como se fosse um tipo de caixa. As pessoas dizem, mas ela tinha que ter uma espécie de bico ou coisa parecida. Não necessariamente, porque o alvo de Noé nunca foi navegar. O alvo de Noé era flutuar. Sabemos que essa arca tinha 3 pisos, um superior, um médio e um inferior. Dentro desses pisos haviam compartimentos, justamente para comportar os animais. Então, por meio desses pequenos detalhes, nós temos uma ideia da dinâmica do que estava acontecendo. E outro fator interessante é que a arca deveria ter uma estrutura que aguentasse toda essa violência das águas do dilúvio. Logo depois dos primeiros 40 dias, aí sim teria o período de inundação, e a arca estaria praticamente só flutuando. Ou seja, uma estrutura muito grande, feita de madeira, com 135 metros, isso nos leva a uma pergunta. Que tipo de madeira Noé usou? Segundo a Bíblia, a arca foi feita em madeira de cipreste. Cipreste é um tipo de madeira que tem uma característica única e interessante, que em contato com a água ela se torna mais resistente, ela não sofre processo de apodrecimento em contato com a água como os demais tipos de madeira. Então perceba os detalhes. Deus não disse para Noé pegar qualquer tipo de madeira aí, faça umas tábuas e construa a arca do jeito que quiser, não. Ele dá o tipo de madeira. Ele diz que você vai usar esse tipo de madeira. Tanto é que em muitas versões bíblicas, talvez seja o caso da sua, no lugar da palavra cipreste, nós temos o termo em hebraico gopher, que é o nome hebraico para esse tipo de madeira. Nós temos também a questão da impermeabilização da arca. Nas versões bíblicas mais atuais, nós temos a palavra betume, como sendo o agente usado por Noé para a impermeabilização da arca. Já nas mais antigas, nós temos o termo hebraico kofer, que é uma planta extremamente conhecida no Oriente Médio. E até mesmo aqui no Hemisfério Sul, só que com outro nome. Aqui nós conhecemos como rena, muito popularizada por uma das suas características, que é utilizada para fazer tatuagens, por causa da questão da pigmentação. E outro aspecto interessante é que essa rena tem sido utilizada desde a antiguidade pelas características medicinais que ela possui. É um poderoso agente contra bactérias e micróbios, de forma geral. Era o que precisaria para manter uma arca inteiramente higienizada por um período tão longo de tempo. E não somente isso, ela exala um aroma extremamente agradável, além de possuir uma capacidade altíssima de impermeabilização. Então nós temos um tipo de madeira e de impermeabilização cientificamente correto. Vamos tratar um pouco mais da arca de forma geral, até pela questão do tempo, para eu não me estender demais. A arca, o propósito principal dela era apenas flutuação e não navegação. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa questão, porque quando se fala em arca, a primeira coisa que vem à mente é um navio. O alvo de Noé não era viajar. Noé não estava saindo num cruzeiro com os animais. Eles queriam flutuar. Esse era o alvo principal. E o sistema de flutuação mais eficiente de que se tem conhecimento até os dias de hoje, adivinha qual é? As exatas proporções da arca. Estude um pouquinho de engenharia naval. Todo objeto grande como esse de flutuação possui o que eles chamam de eixo de rotação, que faz com que ela gire tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para cima quanto para baixo. Pelas medidas e proporções da arca citados na Bíblia, é possível fazer cálculos e definir quanto, em termos de estabilidade, ela poderia tombar para a direção que seja, sem que desestabilizasse. Então é possível fazer um cálculo matemático baseado nessa estrutura para saber o quanto ela poderia tombar. Lateralmente, a arca poderia chegar até 60 graus de inclinação e ainda assim, sem dificuldade, ela voltaria ao normal, mesmo com todo o peso dentro dela. A estabilidade e a flutuação dela é espetacular. Não é à toa que foi dada pelo Senhor Deus a Noé. E quem melhor do que ele para saber, dada a sua perfeição perante o universo? No sentido de subir e descer, ela poderia chegar até 75 graus, que ainda assim ela não cairia do outro lado. Eu não sei se vocês têm noção, mas os navios que nós temos hoje, que são feitos em outras proporções, chegam no máximo a 30 graus. Passando disso, afunda. Então nós temos cálculos matemáticos e evidências científicas que comprovam a flutuabilidade e a estabilidade dessa mega estrutura da arca. E isso é reproduzível em laboratório. Ah, mas como assim? Pegue essas medidas exatas, da forma como a Bíblia descreve, todas as suas proporções, de forma específica.
300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E transfira isso para milímetros. 300 milímetros, 50 milímetros, 30 milímetros. Pegue essa arca em miniatura e largue dentro do mar e observe como ela é estável. Fique observando, eu duvido ela virar, porque essas proporções são perfeitas para flutuar. O Senhor Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Muitas pessoas também questionam o seguinte: para fazer um barco, uma arca assim, nessas proporções, há necessidade de tecnologia. Para elucidar isso, basta estudar um pouquinho as genealogias. Isso é uma coisa que a Bíblia menciona não por acaso, só para dar mais volume em termos de folhas. Se nós observarmos a genealogia bíblica, nós sabemos que 2 gerações antes de Noé existia um cidadão chamado Tubal-Caim, que era artífice de todo um instrumento de ferro e bronze. Ou seja, 2 gerações antes de Noé já havia mineração, siderurgia, metalurgia. Já havia sim tecnologia para que pudesse ser feita uma construção da arca. Outra pergunta frequente é onde ela foi construída e onde estaria agora. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 3 e 4, o seguinte: E durante 150 dias a água foi baixando, pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa do Ararat. Segundo a Bíblia, a arca parou em meio a essas cadeias de montanhas no Ararat, no Oriente Médio, na antiga Mesopotâmia. E algumas coisas interessantes são encontradas nessa região do Ararat. Como essa pedra, isso não é uma pedrinha qualquer, isso tem mais de 3 metros de altura. Ela tem esse furo no meio para que fosse usada como âncora. Pergunta: o que essa pedra está fazendo em cima das montanhas do Ararat, sendo que ela não é natural dessa região? Quem levou algo desse tamanho, montanha acima, e com qual propósito? O pico dessa montanha está a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Alguém já foi até lá para ver se encontrava vestígios da arca? Sim, alguns historiadores, como George Hagopian, dão até as características do que eles viram lá em cima. E segundo o relato dele, ele e o seu tio, no ano de 1902, teve a oportunidade de subir as montanhas do Ararat, ver e tocar na Arca de Noé. E segundo ele, a arca ainda está conservada, madeira extremamente dura, e isso é normal, devido à idade e o tipo de madeira que foi utilizado. E há mais 2 historiadores contemporâneos de George Hagopian que nunca se viram e dão exatamente a mesma descrição do que eles viram lá em cima. Os 3 descreveram exatamente o mesmo objeto, inclusive em questão de divisão interna. Os 3 descreveram exatamente o mesmo objeto, inclusive em questão de divisão interna e alguns outros pequenos detalhes. Posterior a eles, no ano de 1856, 3 cientistas ingleses disseram ter chegado até a Arca de Noé. Posterior a eles, no ano de 1856, 3 cientistas ingleses disseram ter chegado até a Arca de Noé. Em 1876, o Sr. James Price, outro cientista inglês, disse ter chegado até onde estava a Arca de Noé. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, um piloto russo disse ter sobrevoado a região do Ararat e disse ter visto um objeto gigantesco que parecia uma grande caixa de madeira, que não fazia parte da montanha. Em 1916, soldados turcos também relataram ter visto a mesma coisa. No ano de 1953, George Green, um geólogo, diz ter visitado e tirado inclusive fotos da Arca de Noé, mas tanto ele quanto as fotos sumiram em uma das suas expedições na América do Sul. E há vários outros, mas vamos nos ater ao relato mais recente, nos anos 2000. Uma expedição de tailandeses e chineses visitaram a arca e trouxeram muito material muito bem documentado para provar isso. Inclusive, estudos mostrando que realmente é a arca, porque as proporções estão corretas, o tipo de madeira está correto, o tipo de estrutura está correto e o tipo de impermeabilizante está correto, do jeitinho que a Bíblia descreve. Inclusive fizeram até um posicionamento de GPS para mostrar exatamente onde está. E isso foi muito pouco divulgado na mídia. Olha, acredite ou não, foram encontrados vestígios da famosa embarcação do Velho Testamento. Será que encontraram a Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. E olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat.
Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a Terra durante 40 dias e 40 noites. O próximo assunto para nós tratarmos é a questão dos animais na Arca. Hoje nós temos documentado cerca de 1.250.000 espécies. Como colocá-los todos dentro da Arca? Para muitos parece um problema, mas na verdade não é. Quando nós vemos algum tipo de material, falando da Arca de Noé, ele não é apresentado de forma séria. Isso inclusive no meio evangélico. Se você questionar alguém a respeito disso, até mesmo pastores, sobre como colocar todos os animais na arca, a maioria vai responder pela fé. Só que isso não adianta. Isso não é evidência. Os animais, como qualquer um de nós, está preso a esse plano e limitado a tempo e espaço. Então, pela fé, não se coloca 1.250.000 espécies de animais dentro da arca. Mas o Senhor Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Para isso, nós vamos utilizar um pouquinho do que nós já aprendemos até aqui e um pouquinho do que o conhecimento científico na área da taxidermia, que é o agrupamento dos animais, a distribuição de animais, para nós entendermos um pouco do que estava acontecendo. Primeiro, vamos pensar em termos de quantidade. Na área de quantidade, algumas questões que eu gostaria de tratar com vocês e pensar um pouquinho a respeito é do espaço interno da arca. O que seria possível colocar ali dentro? Quais animais deveriam entrar na arca e como recolhê-los? Então, em termos do espaço interno da arca, nós já vimos a respeito das dimensões da arca, nós temos uma informação muito precisa a respeito da arca propriamente dita. Segundo as descrições das medidas da arca, nós temos primeiramente o volume dessa arca, cerca de 40.500 metros cúbicos. Também sabemos o tipo de material que foi utilizado. Isso, aliado às proporções, nos dá a capacidade de calcular o peso bruto desta arca. E o deslocamento, o peso bruto está relacionado com o peso da arca em si. E o deslocamento é o peso da arca mais o que estava lá dentro. Então se pega o comprimento, a largura, mais a sua altura, e o resultado disso é algo entre mais ou menos 20.000 toneladas. E isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Se vê de longe que houve um planejamento. Quando nós tratamos da arca em si, nós vemos todo um planejamento, uma infraestrutura. Por exemplo, segundo a descrição da Bíblia, o Senhor Deus mandou deixar uma abertura em cima da arca de 1 côvado. Para quê? Iluminação e ventilação. Mas voltando às proporções da arca. Dentro desse tamanho, em termos de prédio, isso daria o equivalente a um prédio de 65 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Ou 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos. Ou mais de 3.000 Corsas da GM, que praticamente o tamanho é o mesmo. Mas enfim, de forma geral, seria possível Noé transportar sem nenhum problema 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. Tranquilamente daria para colocar toda essa bicharada lá dentro. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós temos algumas coisas que precisam ser tratadas. Nós temos hoje cerca de 1.250.000 espécies documentadas. Como explicar isso? Como colocar, por exemplo, uma girafa dentro da arca? Sabemos que a altura dela era de 13 metros. A arca era dividida em 3 pisos. Descontando o espaço que a própria estrutura dos pisos teria, sobraria algo entre mais ou menos 3 metros de vão livre de altura entre cada piso. Qual o tamanho de uma girafa? Obviamente, uma girafa não tem só 3 metros. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas examinam isso e falam assim: é impossível, a arca não teria capacidade de levar esse tipo de animais. Ou até mesmo um elefante. Não cabe. Seria impossível levar esses animais. Seria possível, sim. É que nós não entendemos o mecanismo da coisa. Por exemplo, quando nós levamos os animais para cativeiro, no zoológico, eles levam um animal adulto? A resposta é não. Nós levamos filhotes. Por que Noé colocaria uma girafa adulta dentro da arca, sendo que um filhote de girafa tem aproximadamente 1,5 metro, no máximo? Não faz nem sentido levar. Seria muito mais fácil levar um filhote, até porque o filhote passa por um processo muito mais tranquilo de adaptação.
Imagina você tendo que cuidar de um leão adulto ou tendo que cuidar de um filhotinho. Qual seria mais fácil? A resposta é óbvia. Então não haveria problema de tamanho do animal. Um filhote de elefante, por exemplo, tem 60 centímetros de altura. Então daria sim para colocar todos esses animais dentro da arca em termos de tamanho. Não haveria nenhum problema com isso. Eu não sei por que as pessoas levantam isso como um argumento. Não é assim que se transportam animais de um local para o outro. Nunca foi. Não se leva o animal adulto, e sim filhote. Só isso aí já resolve bem essa questão dos animais em termos de tamanho. Agora, qual os animais que deveriam entrar na arca? Essa é uma pergunta que o texto bíblico nos dá seguido da resposta. A narrativa do dilúvio nos dá muitos detalhes. O Senhor Deus poderia ter colocado a narrativa em menos de um capítulo, mas ele usou o capítulo 6, o 7, o 8 e uma boa parte do 9, justamente por conta dos detalhes. Em Gênesis capítulo 6, verso 19, ele nos diz o seguinte: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de animal grande e de cada animal que se move rente ao chão. Virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Isso é o Senhor Deus falando com Noé a dinâmica do que ia acontecer. Noé não precisou sair caçando nada por aí. Os animais viriam até ele. E agora, nos versos 14 e 15 do capítulo 7, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desses animais. Com eles entrarão todos os animais, de acordo com as suas espécies. E as pessoas pegam todos os animais e não leem o resto. Vamos ver quais são esses todos. Todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas. Agora olha o detalhe. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida nas suas narinas vieram até Noé e entraram na arca. Agora nós sabemos quem são os todos. O texto bíblico descreve alguns deles. Por exemplo, os animais selvagens, aqueles que não são domesticados pelo ser humano, aqueles que vivem por conta própria, sozinhos, sem nenhuma intervenção humana. Eu acho que essa seria uma boa definição e resumo do que seria classificado como animais selvagens. Daí nós temos outro grupo que a Bíblia chama de animais domésticos, que são aqueles que o ser humano tem controle sobre eles, onde o ser humano atua. Esses também existe uma quantidade muito grande deles, porém é menor do que a quantidade dos selvagens. E outro grupo que a Bíblia fala são as aves. Desse grupo nós temos documentada hoje cerca de 10.000 espécies. E a grande maioria delas são de pequeno porte, ocupam muito pouco espaço. E o grupo daqueles que se movem rente ao chão. Esses que se movem rente ao chão são os que hoje nós chamamos de répteis e anfíbios. Agora, o último trecho é interessante, onde diz casais de todos os animais que tinham fôlego de vida em suas narinas. Aí entra uma pergunta interessante. Quais são os que não têm fôlego de vida em suas narinas? Um dos grupos muito grandes desses são os insetos, porque os insetos respiram por traqueias. As pessoas não leem ou não entendem o que está escrito e ficam preocupadas com todo tipo de baboseira sem sentido. E dizem, imagina Noé caçando pernilongo por aí, mosquito, carrapato e coisas desse jeito. Noé não saiu caçando nada por aí. Nem inseto, nem animais, entendam isso. O Senhor Deus disse que viriam até ele 2 casais de cada espécie daqueles que tinham fôlego de vida em suas narinas. Não é qualquer espécie. A Bíblia descreve detalhadamente quais são essas espécies. Qual o outro grupo que não tem fôlego de vida? Os peixes. Então, trabalhando essas questões todas, já conseguimos entender um pouquinho mais de que espécies de animais Noé levou na arca. Então vamos colocar tudo isso que nós vimos até agora de uma forma bem prática, reta e direta. Hoje são conhecidas cerca de 1.250.000 espécies. Destas 1.250.000 espécies, mais de 950.000 são de insetos. E não era para colocar inseto na arca. Isso não faz parte do material biológico que o Senhor Deus disse para Noé levar consigo. Então sobraria ainda mais ou menos 300.000 espécies. Dessas 300.000 que sobraram, 270.000 são de vida aquática, de peixes e companhia limitada. Também não era para levar peixe ou o que quer que seja que viva na água lá dentro da arca. Ou seja, sobraria cerca de 30.000 espécies para Noé levar dentro da arca.
30.000 espécies de quê? De anfíbios, de répteis, mamíferos e aves, que é justamente o que o texto nos diz. São nesses 4 grupos que nós encontramos os selvagens, os domésticos, os que se movem rente ao chão e os que voam. Tá, mas então isso significa que Noé levou cerca de 30.000 animais dentro da arca? Claro que não. Lembra que eu disse que pelas proporções da arca era possível colocar até 120.000 animais do tamanho de uma ovelha dentro da arca? E que o Senhor Deus é perfeito em tudo aquilo que faz? Então, por que ele mandaria Noé construir uma arca onde caberia 120.000 animais, se Noé só levaria 60.000 animais? Se tomarmos 30.000 espécies desses 4 grupos, um casal de cada espécie seria 60.000 animais. Vamos tratar um pouquinho a respeito disso. O que o texto nos fala? Que seria 2 de cada espécie, com exceção das aves. O Senhor Deus mandou que Noé levasse 7 pares de cada espécie de aves. Nós temos aí cerca de 10.000 espécies. Seria 70.000 espécies só de aves. Isso explica o porquê das proporções da arca. E explica também outro problema sério que as pessoas criam em relação ao corvo e à pomba que Noé soltou. As pessoas não leem o texto e acham que só tinha um casal de corvo e um casal de pomba dentro da arca. Noé solta um de cada, como é que tem pouco? Como é que fica? Como é que ainda tem pomba e corvo vivo hoje? Ainda tinham outros 13 lá dentro. São 7 pares de cada, 14. Foi um corvo, mas tinham outros 13 lá dentro. Foi uma pomba, mas tinham outras 13 lá dentro. A Bíblia dá os detalhes, mas as pessoas não leem. Aí ficam criando esse tipo de confusão. Sinceramente, na maioria das vezes, o que o pessoal tem trazido muito para nós é enfado e canseira. Outra coisa que as pessoas dizem ser um problema sério é a questão de como recolher os animais. Não é um problema sério. Leia o texto. Gênesis capítulo 6, verso 20. O Senhor Deus diz o seguinte: 2 de cada um virão a ti, e tu os farás entrar. Preste atenção no que o Senhor Deus diz. Deus não chega para Noé e diz: saia caçando os animais por aí pelo planeta. Quando você terminar, eu venho e digo qual deles tem o material genético que você deve guardar. Se fosse assim, Noé estaria aí até hoje, tentando pegar esses animais. Noé não saiu caçando nada por aí. A função de Noé, qual era? Construir a arca. Ponto. A função de escolher cada tipo de carga genética que se salvaria foi exclusivamente do Senhor Deus. Noé só tinha que construir a arca e colocar lá dentro os animais que viriam até ele. E isso traz uma aplicação muito interessante para as nossas vidas, que é o seguinte: as coisas difíceis, o Senhor Deus faz. As fáceis, Ele deixa para a gente. Muitas vezes, nós ficamos tão preocupados com se o Senhor Deus vai fazer a parte dele, que nem nos lembramos de primeiro fazer a nossa. Então fica cientificamente provado que seria possível sim colocar toda essa bicharada lá dentro. Para terminar, vamos ver rapidamente 2 questões envolvendo os animais aquáticos e a alimentação dos que entraram na arca. Porque as pessoas criam um grande problema com isso. Na questão dos peixes, as pessoas questionam o seguinte: existem peixes de água doce e água salgada. Num planeta totalmente inundado, como ficaria isso? Como seria possível? A resposta nós encontramos ainda hoje dentro do nosso planeta. Por exemplo, isso se explica através do sistema heterogêneo. Como que funciona isso? Sistemas heterogêneos são sistemas onde você tem substâncias que estejam praticamente no mesmo estado, digamos assim, ou até mesmo feito dos mesmos elementos, com as mesmas moléculas, só que com outras coisas juntas. Por exemplo, aqui no nosso país mesmo, nós temos a junção do Rio Negro com o Rio Solimões. Esses dois se juntam, mas não se misturam. Olhem a diferença das águas. São quilômetros e quilômetros que a água do Rio Negro não se mistura com a água do Rio Solimões. A pergunta é, por quê? Elas não são compostas das mesmas moléculas? Sim, mas elas possuem sedimentos diferentes, o que faz com que haja diferença no coeficiente de absorção da luz solar, em termos de temperatura, densidade e viscosidade. E todas essas coisas fazendo com que elas não se misturem, e formam-se bolsões de água doce e água salgada. Nós vemos isso também no rio Amazonas, quando ele se encontra com o Oceano Atlântico. 70 quilômetros adentro do Oceano Atlântico você ainda encontra água doce, e peixes de água doce lá no meio. Além disso, existe uma quantidade muito grande de espécies que não tem problema nenhum de sobreviver nos 2 meios, nos 2 ecossistemas. São poucos os que têm alguma dificuldade.
A maioria não tem. Então aí nós já resolvemos esse problema dos peixes. O que fazer agora com a questão da alimentação dos animais dentro da arca por um longo período de tempo? Vejamos então o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 30. O Senhor Deus diz o seguinte: E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim se fez. E o que eu queria passar para vocês em relação a isso é o seguinte: não há um animal que seja 100% carnívoro. Isso é totalmente desconhecido. Os grandes carnívoros de toda a dieta deles, no máximo 50% é carne. A maioria deles fica na proporção, na faixa de 50% a 50%. Nós temos exemplos muito simples que nos mostram a origem dessa estrutura nos animais. Por exemplo, um gato ou um cachorro, quando passam mal, ele se alimenta de plantas, porque isso é o que ajuda a estabilizar o sistema. Não existe um único animal que não seja também herbívoro. O problema é que nós temos uma mentalidade que nos foi imposta pela teoria da evolução de que dentes caninos existem por um único motivo: rasgar carne. Errado. Eles existem sim para rasgar, mas não só carne. Por exemplo, na região do Kalahari, na África, existem algumas manadas de leões que, quando não encontram caça, eles usam esses dentes caninos para rasgar as cascas das árvores e se alimentam do caule. E assim eles conseguem se manter vivos. Você pode dizer, mas leão não é herbívoro. Mas leão também não é 100% carnívoro. E nós procuramos entender essa dinâmica. Se esses animais foram criados assim, existe uma razão para isso. Não foi por acaso. Então, que tipo de alimentação Noé precisaria levar? Está escrito aí no texto que nós acabamos de ler. Noé não precisaria levar carne para os carnívoros. Primeiro, porque a quantidade de alimento seria razoavelmente pequena, comparada à quantidade de animais dentro da arca. Por quê? Vamos voltar de novo aos detalhes que a Bíblia nos dá. A Bíblia diz que a arca tinha 3 pisos e 30 côvados de altura. Metade da arca, mais ou menos, estava submersa na água. Qual a temperatura média da água no oceano? Abaixo de 10 graus Celsius. Lá embaixo não tinha luz, estava frio. O que acontece em situações como essas? Animais que estivessem no 2º e 3º piso, devido às condições, passariam por processos de hibernação. O que é essa questão? É aquela situação de muita sonolência, o metabolismo no corpo deles estaria mudando, a frequência cardíaca está diminuindo. Esses animais, por estarem expostos a um ambiente frio e escuro, passariam por esse processo de hibernação. Qual o resultado disso? Simples. Pouca alimentação, porque os animais estariam dormindo a maior parte do tempo e produziriam poucos recursos biológicos. Vou usar esse termo mais agradável, mas vocês entenderam. E um processo lento também de desenvolvimento, ou seja, os animais eles não cresceriam muito durante aquele período de 371 dias. Então, quando nós observamos os detalhes bíblicos, você percebe que não haveria nenhuma dificuldade em colocar essa quantidade toda de animais lá dentro da arca. Teria alguma dificuldade em mantê-los vivos durante todo esse tempo? Não. Cientificamente falando, a descrição bíblica com respeito aos animais que entraram na arca e tudo aquilo que está lá, não existe problema nenhum. E para encerrarmos, eu gostaria de deixar uma reflexão sobre o dilúvio e tudo isso que nós vimos. O dilúvio tem uma história para nos contar. Noé teve amigos, vizinhos, irmãos e irmãs, tios e tias. Mas eles não entraram na arca. Apenas Noé e sua família entrou. Porque ele foi o único justo que o Senhor Deus encontrou sobre a face da terra. A pergunta é, se hoje um dilúvio estivesse prestes a acontecer ou fosse proposto, você entraria na arca? Pare e pense. Faça uma autoanálise. O quão preocupado com as coisas de Deus você está hoje? Se você não parece com um daqueles pré-diluvianos, andando para baixo e para cima, comprando e vendendo, casando e se dando em casamento, ou trazendo para a nossa realidade, nos dias de hoje, né? Eu tenho que entrar na faculdade, tenho que ir na festa do fulano, na festa do ciclano. Esse negócio de Deus, de santidade, é muito bonito. Tudo isso que foi dito aqui a respeito da vida de Noé é muito legal, mas aqui fora a vida real, o lance é outro. A jogada aqui é outra. Aqui fora a história é diferente.
Eu te garanto que se a sua atitude, se o seu pensamento é esse, você seria igual àquele pessoal que ficou do lado de fora da arca. E hoje, a ciência tem o prazer em estudar os seus fósseis. Então pare e pense. Esteja preparado. Noé não sabia quando viria, nem como viria. O Senhor Deus mandou que ele se preparasse. E o que a Escritura nos diz para os dias de hoje? Para nos prepararmos para nos encontrar com Cristo quando Ele voltar. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Se Ele voltasse hoje, nesse momento, como nós estaríamos preparados em relação a isso? O dilúvio tem uma história para nos contar. Algo repentino, do zero, a partir do nada.